Olá, você vai ver no jornal de hoje. Sancionada a lei que permite preço diferenciado para cada forma de pagamento. O comércio não tinha autorização legal para cobrar valores menores em preço à vista. Só passou a ter em dezembro, por causa de uma medida provisória editada pelo governo. Agora, essa medida virou lei. Osasco na moda. Vem aí a primeira edição do Osasco Fashion Week. Nós temos uma mescla aí de 20 a 24 estilistas e marcas. Nós temos Samuel Sirnansky, hoje o estilista que veste casamento da Juliana Paz, que faz vestidos sob medidas para Xuxa, entre outros. Nós temos também Valério Araújo, que é um estilista que hoje é o mais procurado no carnaval e nos bailes da Vogue. Rogério Lins e Alckmin inauguram obras públicas na cidade. Brasil é pouco ou nada ético, é o que aponta a pesquisa nacional feita com um público jovem. A maioria dos jovens não considera a sociedade brasileira ética, mas se esforça para ser. Mais de 60% deles dizem que buscam ser éticos na maior parte do tempo. É agora no Câmara Notícias. Já estão valendo os preços diferentes para quem paga em dinheiro ou no cartão de crédito. A lei foi sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Michel Temer. Chorar um descontinho na compra à vista é uma prática comum entre os brasileiros. Pesquisa do SPC Brasil mostra que 7 em cada 10 têm o hábito de pechinchar. Todas as vezes choro. E aí, se eu tenho condições, eu acabo comprando em dinheiro. Geralmente eles dão uns 20 reais, né? Uma coisa assim. A gente até acha pouco, mas ajuda. Nessa loja, por exemplo, a maioria dos clientes que pagam em dinheiro pedem uma redução no preço. A gente sempre dá um jeitinho, né? Porque o preço da gente também já está bastante bom, mas aí a gente sempre procura fazer o melhor para o cliente. O que pouca gente sabe é que o comércio não tinha autorização legal para cobrar valores menores em preço à vista. Só passou a ter em dezembro, por causa de uma medida provisória editada pelo governo. Agora, essa medida virou lei. Com isso, os lojistas podem cobrar preços diferentes de acordo com a forma de pagamento, dando desconto para quem pagar com dinheiro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acha que a nova legislação traz mais transparência. O principal objetivo dessa medida é exatamente aumentar a eficiência econômica dos meios de pagamento e tornar o ambiente regulatório mais transparente e mais competitivo. Mas nem todo mundo concorda com a medida. Órgãos de defesa do consumidor acham que ela discrimina aqueles compradores que não podem pagar à vista e que o desconto deveria valer para todas as formas de pagamento. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal diz que é natural que o preço para pagamento no cartão seja mais alto, por causa das taxas das operadoras, que giram em torno de 5%. Os custos de uma loja, de uma empresa, de um serviço, são repassados para o consumidor, isso é natural. Forte no comércio, a cidade de Osasco agora investe na moda. Entre os dias 13 e 16 de julho, acontecerá a primeira edição do Osasco Fashion Week. O evento marca o lançamento da coleção Primavera-Verão 2018, que foi produzida por 24 estilistas. Nós conversamos com o idealizador Rodrigo Dantas, que explicou como surgiu a ideia e deu mais detalhes sobre o evento. Acompanhe. O Osasco Fashion Week ele vem realmente da potência que é Osasco, né? Osasco hoje, como você já disse, é o segundo maior polo de moda do Brasil, perdendo apenas para a capital de São Paulo. Nós também em Osasco temos um grande fluxo, né? O calçadão que vocês estão vendo aqui transitam de 200 a 300 mil pessoas por dia. Você tendo um potencial desse não sendo explorado, né? Nós, junto com a nova gestão de Osasco, estamos trazendo realmente um evento para mudar a cidade, para aproveitar e fazer essa inserção do mundo da moda. Nós vamos trabalhar realmente com o comércio, com a oportunidade, trabalhando forte o nome e a potência que é Osasco hoje.
Nós temos uma mescla aí de 20 a 24 estilistas e marcas. Nós temos Samuel Sirnansky, hoje o estilista que veste casamento da Juliana Paz, que faz vestidos sob medidas para Xuxa, entre outros. Nós temos também Valério Araújo, que é um estilista que hoje é o mais procurado no carnaval e nos bailes da Vogue. Fora as influenciadoras do mundo da moda, fora alguns artistas e celebridades do mundo da moda que vêm para acompanhar esse evento de primeira mão aqui em Osasco. Nós temos uma estilista plus size, que é daqui de Osasco, nós temos alguns estilistas e comerciantes aqui de Osasco, novas lojas que estão inaugurando, onde o dono é daqui e que vai fazer exposição, vai fazer desfile dentro dessa semana de moda. Rodrigo apresentou também alguns modelos que farão parte da Semana de Moda e destacou a diversidade que eles representam. Os modelos é o nosso maior diferencial, né? Nós trabalhamos com diversos tipos de modelo, né? Que eu tenho 3 exemplos. A Luana que está do seu lado direito, ela tem 15 anos de idade, foi captada na Escola Alice, em Presidente Altino. Luana é uma menina nova em busca de um sonho, tem todo o perfil e potencial para ser uma grande modelo. Já conosco há 3 meses, teve a oportunidade de vestir um vestido para o Samuel Sirnansky, vai desfilar a grandes estilistas. Nós temos o Jackson aqui também, um modelo que está conosco desde o início, que também vem trabalhando forte, né, e quebrando preconceitos, por hoje o mundo da moda realmente não ser um mundo apenas para uma orientação sexual. O mundo da moda ele é aberto a todos. O Jackson veio aqui para mostrar esse preconceito, para quebrar esse preconceito, desculpa. Gabriela, né, linda como sempre, é uma das modelos plus size, um dos mercados que mais vem em ascensão e vai desfilar junto com modelos manequim. Então nós estamos realmente provando que a modelo não tem manequim, não tem cor, não tem orientação sexual, não tem etnia. Todos são modelos, todos trabalham com isso e vão desfilar aqui na Semana de Moda de Osasco. O Osasco Fashion Week acontecerá na Fito do Jardim das Flores. Quem estiver interessado em assistir ao evento deve comprar o ingresso, que custa R$ 35,00 antecipadamente nos pontos de venda, entre eles o do Osasco Plaza Shopping. Para mais informações, acesse o site osascofw.com.br. O governo federal vai voltar a organizar o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. A prova oferece a certificação do ensino fundamental e do ensino médio. As inscrições para quem mora no Brasil acontecem entre os dias 4 e 18 de agosto. A partir de agora, quem não teve a oportunidade de concluir os estudos na idade adequada pode conseguir o diploma fazendo o ENSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Jovens e Adultos. Além de conferir o certificado do ensino médio, o ENSEJA também vai ser aplicado para quem deseja ter o diploma do ensino fundamental. O exame era aplicado até 2009, quando foi substituído pelo Enem. Com a mudança, o Enem não vai mais oferecer a certificação do ensino médio. O ENSEJA é o exame mais adequado para avaliar o desempenho desses adultos ou jovens que perderam a escolaridade na idade certa. Para fazer o ENSEJA em busca do certificado do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos 15 anos de idade. Já para tentar o diploma de ensino médio, a idade mínima é 18 anos. A prova do ENSEJA é gratuita e vai ser aplicada no Brasil e no exterior, tanto para o público regular quanto para pessoas que estão privadas de liberdade, totalizando 4 aplicações com cronogramas e editais diferentes. As inscrições para quem mora no Brasil vão ser feitas de 7 a 18 de agosto e a prova será aplicada no dia 8 de outubro. A expectativa do INEP é de que mais de 1 milhão de pessoas façam o ENSEJA no Brasil. Já quem está no exterior deve fazer a prova em setembro em 10 países. O potencial enorme do ENSEJA para essa comunidade no exterior. Vimos que era uma peça estratégica para se montar uma política de fomento à educação continuada. Pessoas jovens e adultos que migraram antes de concluir os estudos. Em determinado momento das suas vidas, muitas vezes ainda menores de idade, foram para o exterior, interromperam os estudos e foram trabalhar.
O INEP também anunciou mudanças na avaliação da educação básica. A partir de agora, escolas privadas do ensino médio também vão poder participar do sistema de avaliação da educação básica, o SAEB. As escolas públicas são obrigadas a passar pela avaliação. Já a adesão das escolas particulares é facultativa. Outra novidade é a ampliação do público-alvo do exame, formado agora por escolas rurais e urbanas com mais de 10 alunos matriculados. A estimativa é que sejam avaliados quase 7 milhões e 700 mil estudantes do ensino fundamental e médio em mais de 114 mil escolas. Os alunos da rede pública serão avaliados ao fim do 5º e 9º ano do ensino fundamental e na última série do ensino médio. As provas vão ser aplicadas entre 23 de outubro e 3 de novembro. Fazem parte da avaliação testes de língua portuguesa e matemática e questionários de estudante, professor, diretor e escola. A partir de setembro, as escolas vão ser contactadas para agendamento da aplicação. Ele tem uma matriz baseada, matriz de referência da avaliação, que é a que orienta os itens de prova, baseada em todas as nossas diretrizes curriculares ainda em vigor e permite, então, uma varredura maior daquilo que é ensinado para a gente poder praticar justiça na avaliação. E no próximo bloco, obra anti-enchente na Zona Norte, acessibilidade na CPTM. Governador e prefeito entregam melhorias para Osasco. Parceria entre Receita e cartórios reduz burocracia na emissão de CNPJ. O CNPJ agora é emitido diretamente no cartório em aproximadamente 5 dias. Antes, todo esse processo levava até 1 mês. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Na segunda-feira, o prefeito Rogério Lins e o governador Geraldo Alckmin inauguraram obras públicas na cidade. Na Zona Sul, foi entregue a nova estação Quitaúna da CPTM, totalmente modernizada. A estação, que faz parte da linha 8 Diamante, foi ampliada e readequada para melhorar o acesso de cadeirantes e pessoas com outras deficiências. Também foram feitas obras de paisagismo e urbanismo no entorno da estação e uma passarela externa para pedestres. O investimento foi de 20 milhões de reais. Na sequência, governador e prefeito seguiram para a Zona Norte. No Rochdale foi entregue uma ponte na Avenida Ônix e a primeira etapa de canalização do Ribeirão Vermelho. A obra anti-enchente recebeu mais de 38 milhões em investimentos. No evento, Alckmin também assinou o termo que dá início à segunda etapa de canalização do Ribeirão. A previsão é que as obras sejam concluídas no segundo semestre de 2018. No evento, o prefeito Rogério Lins aproveitou para pedir apoio do governo para outras demandas, entre elas segurança pública, a conclusão da reforma do Hospital Regional e a retomada das obras do Fórum. Uma parceria entre a Receita Federal e os cartórios vai agilizar a emissão de CNPJ. As solicitações desse registro poderão ser analisadas e deferidas diretamente pelos cartórios, sem que o contribuinte necessite se deslocar para o atendimento da Receita Federal. O processo, que antes levava 1 mês, agora é feito em 5 dias. 5 dias. Esse foi o tempo que o Alexandre, que trabalha numa ONG, uma organização não governamental em Brasília, levou para registrar o CNPJ da instituição.
todo o processo foi feito no cartório. Bastou preencher o formulário online, apresentar os documentos solicitados e pronto. O sistema ele facilitou a vida da gente, desburocratizando as pendências da documentação, né? Hoje a gente entrega a ata e o estatuto junto ao cartório, juntamente já com o DBE. E o cartório faz a análise desses documentos, registrando esses documentos, o próprio cartório já libera o CNPJ para a gente. Em estados como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, registrar uma instituição sem fins lucrativos como a que o Alexandre trabalha ficou rápido e fácil. O CNPJ agora é emitido diretamente no cartório em aproximadamente 5 dias. Antes, todo esse processo levava até 1 mês. A Receita Federal garante que até o final de 2018, o sistema vai estar disponível para todo o país. Aquele que quer abrir uma sociedade, uma entidade, uma associação, ele tinha que ir no cartório e depois, registrado, comparecer no atendimento da Receita, com agendamento, e agora não mais precisa fazer isso no DF, no Ceará, em Alagoas e diversos estados do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Ele não precisa mais ir na Receita e ele somente com registro já consegue o CNPJ diretamente no cartório. Mais do que agilizar o processo, já que não é preciso mais ir à Receita Federal, a medida aumenta a formalização. O registro do CNPJ nos cartórios pode ser feito, por exemplo, nos casos de sociedade simples pura, sociedade simples limitada, fundação privada, serviço social autônomo, entidade sindical, organização religiosa e associação privada. O trâmite é todo digital e os cartórios têm autonomia para emitir o registro do CNPJ das sociedades civis. As empresas mercantis continuam a ter o registro nas juntas comerciais de cada estado. É um ganho de tempo e simplificação de procedimentos. A pessoa vem ao ofício de registro civil das pessoas jurídicas, já sai com os atos constitutivos registrados e também com o cadastro na Receita Federal, que é o cadastro do CNPJ. O jovem brasileiro avalia que o país é pouco ou nada ético. É o que revela uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, em parceria com o Datafolha. O levantamento foi feito com mais de 1.000 pessoas, com idades entre 14 e 24 anos, de 130 cidades de todas as regiões do país. A Marina estuda História. Escolheu o curso pensando em ser professora e contribuir para que a sociedade brasileira venha a ser mais ética. A gente aprende desde pequeno que tem muita coisa que a gente pode contornar, colocar debaixo do tapete, por exemplo, furar fila ou tentar ganhar alguma vantagem nas coisas, que são tipo assim, isso faz parte da vida, isso é para você conseguir subir. E ela faz parte dos 90% dos jovens de 14 a 24 anos que consideram o país pouco ou nada ético. Para eles, nem mesmo amigos e parentes são vistos como exemplos de pessoas éticas. A maioria dos jovens não considera a sociedade brasileira ética, mas se esforça para ser. Mais de 60% deles dizem que buscam ser éticos na maior parte do tempo. É o caso do Marco Aurélio. Eu trabalho num órgão público. Eu sempre tento trabalhar de forma ética para que eu não fuja daquela noção de funcionário público, para que eu sempre siga as leis e que eu seja um funcionário, como posso dizer, um funcionário padrão. O estudo foi realizado pelo Datafolha, a pedido do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Nós quisemos ouvir os jovens para entender qual a percepção que ele tem sobre esse tema que para nós é tão importante. E ele diz exatamente isso, que ética está relacionado com o outro, que é uma relação de convivência. Ele faz também a ligação de ética com honestidade, com valores, com moral, com bom comportamento. Para este pesquisador, o resultado do levantamento reflete bem o cenário político atual. A juventude ela foi formada nos últimos 14, 15 anos, imersa num cenário repleto de denúncias de corrupção que foram realizadas pela mídia, né? Então esse pessoal, esse público acabou adquirindo uma visão negativa, né, sobre o comportamento social e ainda mais nas relações políticas, na esfera pública. A questão é abrir para o debate, né, a discussão sobre o que é ético, o que é corrupção, e a fim de que os jovens tenham uma instrução maior a respeito dos problemas que a corrupção cria para a sociedade. O inverno começou no último dia 22 e é uma época do ano que pode ser um problema para quem sofre de alergia.
Isso porque as roupas de frio, guardadas por muito tempo no armário, podem ter acumulado os indesejáveis ácaros. As blusas de lã e os cobertores, itens tradicionais do inverno, já começam a dar as caras com a queda na temperatura. Dependendo da forma como foram guardadas durante meses, as peças podem estar com bolor, ácaros e aquele cheiro característico. Por isso, antes de usar, a limpeza é fundamental. Lavar essa peça, se for de lã, a gente pode lavar com um sabão neutro, né? Um sabão para roupas delicadas. Deixar ela sempre na horizontal para não deformar a peça. Deixar no sol, arejar bem. E até dentro do armário mesmo, você, pelo menos uma vez na semana, deixar esse armário aberto para poder arejar. Para quem não quer lavar as roupas pesadas de inverno em casa, as lavanderias podem ser uma opção interessante. Com os equipamentos adequados, a limpeza acaba sendo mais eficiente. Se tiver mancha, a gente faz com um processo de pré-lavagem, né, para retirada das manchas. Depois colocamos para lavagem nas máquinas. Dependendo da coloração da peça, a gente vai trabalhar com alvejamento ou sem alvejamento. A temperatura da água sempre acima de 40 graus, para que haja uma esterilização, né? A limpeza adequada das roupas de inverno é uma forma de evitar problemas respiratórios. Segundo especialistas, cerca de 15% da população brasileira sofre com rinite alérgica. Os ácaros e os fungos agravam esse quadro. Nessa época a gente já tem outros fatores, né, que contribuem com essa exacerbação da doença, a alteração do clima, essas mudanças durante o dia, diminuição da umidade, e um fator a mais seria essa exposição exagerada, esses alérgenos que ficaram ali guardados esse tempo, né? Para fazer o uso dessas roupas de cama e roupa de uso pessoal, a gente pede que lave mesmo. É uma coisa simples, acessível para todo mundo, que é lavar com água e sabão e expor ao sol. Isso já minimiza muito o contato com esses alérgenos. Mas lembre-se, depois que o inverno passar, nada de descuidar das roupas. Sempre limpar o armário antes de guardar. Guardar elas não em sacos plásticos, guardar ela preferencialmente ou tecido ou TNT, aqueles saquinhos com TNT, que é para a peça poder respirar. E depois que quando você for usar, você fazer a lavagem dela. Se tiver algum cheiro ainda, você pode passar bicarbonato, que ajuda bastante para eliminar esse cheiro de guardado. Você vai ver em instantes. Federação alerta sobre crescimento das fraudes em bombas de combustível. De acordo com a legislação, todos os postos de combustíveis do país devem ser vistoriados pelo menos uma vez por ano. Segundo dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, em 2017 já foram encontradas 49 bombas fraudadas, o que já supera os 46 casos de 2016. E evento em São Paulo discute a legalização dos jogos de azar. Apesar de ilegais, eles movimentam mais de 20 bilhões de reais por ano. Se fossem regularizados, poderiam gerar cerca de 80 bilhões ao país. Não perca, é no último bloco. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. No país, o jogo do bicho, máquinas caça-níqueis, bingos e videobingos são proibidos. Em São Paulo, empresários, parlamentares e investidores discutiram a legalização dos jogos de azar. A construção luxuosa na zona oeste de São Paulo já foi sede de um dos maiores bingos da cidade. A rede empregava 3.300 funcionários, mas o prédio está fechado há 10 anos, desde que o bingo foi proibido no Brasil. O Supremo Tribunal Federal cassou a autorização de funcionamento dos bingos de forma definitiva em 2007. Outros jogos de azar, como cassino e jogo do bicho, foram proibidos no Brasil há mais de 70 anos, pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra. Desde então, os jogos de azar no Brasil crescem na clandestinidade.
Apesar de ilegais, eles movimentam mais de 20 bilhões de reais por ano. Se fossem regularizados, poderiam gerar cerca de 80 bilhões ao país, segundo estimativas divulgadas neste encontro entre empresários, políticos e investidores. A regularização dos jogos de azar foi o tema central do evento. Hoje, 2 projetos de lei tramitam no Congresso. Se forem aprovados, vão permitir a construção de cassinos, a legalização do jogo do bicho, dos caça-níqueis, de bingos e de outras atividades de azar, inclusive online. E é importante se regulamentar, ter tudo na lei, fiscalizado pelo Estado, arrecadando receitas e, volto a dizer, saindo da clandestinidade. Para este empresário, a regulamentação dos jogos de azar seria positiva para o turismo. Que hoje nós temos em média 250 mil brasileiros por ano que vão no exterior para jogar. Então, já poderia ter uma retenção desses jogadores para cá. E quantos a mais a gente poderia trazer? 500 mil, 1 milhão? Este promotor afirma que a legalização pode favorecer a prática de crimes. Que essa experiência de legalização nós já passamos recentemente. E foi uma experiência desastrosa. Serviu o jogo, quando legalizado, de uma verdadeira lavanderia de lavagem de dinheiro para o tráfico de entorpecentes, para a corrupção, dentre outros esquemas. A Fê Combustíveis, federação que representa os 42 mil postos de combustíveis do país, faz um alerta para as fraudes em bombas de abastecimento. O crime faz o consumidor pagar mais pelo que recebe no tanque do veículo. Na hora de abastecer o carro, todo cuidado é pouco. As fraudes nas bombas estão aumentando. Elas são adulteradas para marcar um volume de combustível maior do que realmente é abastecido. O consumidor tem que exigir os seus direitos. Se ele desconfiar, ele deve pedir realmente ao posto que faça o teste, deve controlar a sua... Se ele estiver desconfiado, controle a sua quilometragem, né? E entenda que isso não é uma questão só de posto bandeira branca. E existe posto bandeira branca e isso é uma questão de honestidade. E posto bandeirado também com problema. De acordo com a legislação, todos os postos de combustíveis do país devem ser vistoriados pelo menos uma vez por ano. Segundo dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, em 2017 já foram encontradas 49 bombas fraudadas, o que já supera os 46 casos de 2016. O diretor técnico do IPEM no Rio de Janeiro, que é responsável pela fiscalização dos postos no estado, mostra o equipamento utilizado para fazer a fraude. É um pequeno microprocessador que fica escondido em cabos dentro das bombas. O componente eletrônico altera a rotação dos medidores, que passam a informar um volume de combustível até 12% superior ao que realmente foi colocado no tanque. Eles, num aparelho telefônico, eles podem desarmar e armar em qualquer hora, de qualquer local, tendo esse acesso à internet. O consumidor sente o prejuízo no bolso. Por exemplo, num posto onde o preço do litro da gasolina é R$ 3,69 e a alteração é de 10%, quem abastece 40 litros paga R$ 147,60, mas na verdade leva 36 litros, que custam R$ 132,84, ou seja, pagou R$ 14,76 a mais por algo que não recebeu. O consumidor já sofre tudo quanto é lado, né? Tanta fraude aí que a gente está passando e para mim é isso, tem só com combate mesmo e muita fiscalização. E o Ministério do Meio Ambiente lançou uma cartilha para estimular um importante hábito, a compostagem doméstica. A publicação ensina a técnica de como transformar lixo orgânico em adubo. Gustavo se mudou há cerca de 5 meses para um novo apartamento em Brasília. Ele conta que, mesmo morando em um espaço menor, fez questão de continuar um velho hábito, a compostagem. A técnica decompõe os resíduos orgânicos por meio da ação de micro-organismos e transforma os restos de frutas, legumes e verduras em adubo rico em nutrientes. Gustavo explica que é uma tecnologia natural que previne que esses resíduos contaminem a água, o solo e causem danos à saúde das pessoas. Com o material que era considerado lixo, eu estou manejando ele na minha casa e produzindo adubo que eu vou usar nas minhas plantas. Não vou precisar comprar um adubo convencional, adubo sintético, né? Eu vou ter um adubo de qualidade produzido na minha própria casa. No Brasil, estima-se que 70 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos sejam gerados por ano. Destes, 40 milhões são orgânicos. Ou seja, a compostagem em casas e apartamentos
pode evitar que mais da metade do lixo gerado nas cidades acabe em lixões e aterros. O resíduo orgânico ele tem essa particularidade, ele talvez seja o único resíduo que pode ser reciclado, né? Cujo ciclo pode ser fechado desde a escala de uma residência até a escala industrial. Então um apartamento, uma casa, qualquer lugar pode ter uma composteira, um minhocário, né? E reciclar seus resíduos orgânicos e usar em vasos, num jardim, numa área verde próxima. Para incentivar o uso da técnica, o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu uma cartilha com dicas para compostagem doméstica, comunitária e institucional. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A cartilha ela explica os princípios do processo de compostagem como um todo, né? Explica o que é o resíduo orgânico, qual a importância de não misturar esse resíduo com outros tipos de resíduo, né? De separar ele na origem quais são as condições para que ele seja tratado de forma segura, sem gerar odores, sem atrair bichos, sem contaminar o ambiente. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. A grande massa de ar seco vai permanecer por mais alguns dias sobre o estado de São Paulo. E o ar parado e a falta de chuva tendem a aumentar a concentração da poluição essa semana sobre a região metropolitana de São Paulo. A terça-feira começa com bastante nebulosidade e um pouco de névoa, mas o sol vai aparecer e predominar. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam agradáveis à tarde e faz um friozinho na madrugada. Em São Bernardo do Campo, mínima de 11, máxima de 22 graus. Na capital, a mínima prevista é de 12 e a máxima de 24 graus. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Fiquem agora com a nossa programação.